Olha, irmãos, que palavra tremenda aqui que nós lemos do salmista, né? Glória a Deus. O Senhor diz aqui, uma mensagem forte. Davi diz aqui: eu não porei coisas más diante dos meus olhos. Ele dizendo aqui no verso 3: hoje está cheio de coisas más que o homem ou que o crente pode colocar na frente dos teus olhos e às vezes não percebe, outras vezes até colocam percebendo, mas não tem mais o Espírito de Deus para lhe acusar, não tem mais o temor de Deus, né? Nessas redes sociais é cheio de perversidade, mulheres de programas, piadas, brincadeiras de mau gosto, que acaba sendo uma piada, vídeos de mau gostos, né? As mulheres perderam a vergonha na cara. Uma forma de se falar bem, expressamente, é assim mesmo. Eu me lembro quando eu tinha meus 14 para 15 anos, que eu morava ali no setor Capoava, perto do Padre Pelagio. Era o mês de agosto e eu estava do lado de cá para atravessar a Anhanguera, e eu cheguei beirando o meio fio, estava ventando muito, e eu cheguei beirando esse meio fio para esperar os carros que estavam passando na Avenida Anhanguera maneirar para me passar. Chegou uma mulher com uma saia rodada, não era crente, hein? Do meu lado, e quando ela chegou, o vento batia, ela tinha que acudir com a mão para o vento não levantar a saia dela. E aí veio um caminhão daquele modelo 1113 chutado, ele estava vazio, era um caminhão gaiola. Ele veio chutado, e do jeito que ele veio, ele passou por nós. Você sabe que ele leva aquele tanto de vento atrás dele, e juntou com o vento de agosto que estava, a mulher deu uma despercebida, o vento entrou por baixo assim, levantou a saia da mulher na cabeça. A mulher bateu a mão, mas quando ela bateu a mão, já tinha acontecido. Essa mulher atravessou a rua num carreirão, de frente tinha uma casa de uma conhecida nossa na época lá, que se chamava Norma. Essa mulher entrou dentro dessa casa, dessa mulher lá, e só saiu de lá de noite quando não tinha ninguém na rua. Antigamente as mulheres tinham vergonha, hoje em dia acabaram a vergonha. E os homens também. Homens antigamente tinham vergonha, tinha um pouco de temor de Deus. Os pais respeitavam os filhos, não falavam certas coisas na presença dos filhos, porque era ele o exemplo. As mães não faziam certas coisas jamais na presença da filha. Hoje em dia faz nas redes sociais, um relaxo. E aí do outro lado está aqueles que não tem o que fazer, olhando e sorrindo. Satanás batendo graça: isso, assiste o meu vídeo, depois eu vou fazer esse espetáculo com você lá no inferno. Porque é desse jeito que acontece, irmão. Quem já foi, Deus levou no inferno um arrebatamento, sabe o que eu estou falando. Hoje você ri da macacada que Satanás usa os adeptos dele, a égua dele, o cavalo dele para fazer lá no vídeo lá. Você ri, você acha bonito, alimenta a sua carne com aquilo, e quando você morre aqui sem Jesus, aí o diabo vai fazer com você lá, você vai servir de brinquedo para ele vai fazer de espetáculo de você. Então está cheio de redes sociais, televisão, nas placas de informações, até mesmo na rua, nas paredes de comércios e tudo mais. Você vê, o povo perdeu o temor a Deus e a vergonha na cara. Aleluia. Glória a Deus. Não se importa se vai para o inferno ou se vai para o céu, eles querem viver a vida aqui como loucos. E salmista cheio do Espírito Santo de Deus, ele falou: não porei coisas más diante dos meus olhos. Se o crente quiser, irmãos, encher os seus olhos de colírio santo, ele sabe que ele vai encontrar na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o Senhor na boca de Davi continua falando: odeio as obras daqueles que a desviam, não se apegará a mim. Na continuação, quando Davi falava que ele não colocaria coisas
má diante dos seus olhos. Em seguida ele vem dizendo pelo Espírito de Deus aqui, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me apegará a mim. Deus odeia essas obras que esses tais fazem aí nessas redes sociais em busca de dinheiros, uma mixaria que aqueles aplicativos dão para os tais que estão fazendo, usando o seu corpo como um prostíbulo, usando a sua boca para ser, meus irmãos, uma boca do inferno, transmitindo para o povo coisas ilícitas, transmitindo para o povo coisas impuras, onde a sua boca era para ser uma ungida por Deus para transmitir o Evangelho de Jesus, para falar de Jesus, o seu corpo para ser templo do Espírito Santo. Você está usando a sua boca para transmitir o Evangelho do cão e o seu corpo para ser templo de Satanás. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus odeia as obras má que os homens estão praticando. Deus continua dizendo: um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei um homem mau. Um homem que está com o seu coração cheio de perversidade, de pecado, que maquina o mal no seu coração continuamente. Glória a Deus. Deus está falando aqui através, glória a Deus, do salmista, que Deus, glória a Deus, apartará dele esse tipo de pessoa de coração perverso, e que não conhecereis. O Senhor não conhece tal homem que tem um coração mau. Glória a Deus. E hoje o que nós vemos é isso acontecer no meio da humanidade. Glória a Deus. Antigamente você abria uma igreja, você evangelizava umas 3, 4 ruas à noite, a igreja estava cheia. Hoje em dia você abre a igreja, você pode andar a cidade inteira. Quando é de noite, olha lá que só vai você. Perderam o temor a Deus, perderam, meus irmãos, a consideração à palavra de Deus, não querem nem saber de Deus. Depois tem muitos que têm coragem de dizer que tem Deus no coração. Tem o quê? Você tem o diabo, está fazendo a vontade dele, como você tem Deus no coração. E quando você morrer, você vai ver que é verdade que eu estou falando. Muitas vezes você pensa que é ignorância, mas não é ignorância, é uma verdade. Glória a Deus. Aí a pessoa diz que tem Deus no coração, mas fica destruindo o templo de Deus nos vícios, quer matar o seu próximo, quer perseguir o seu próximo. Glória a Deus. Coração cheio de ira e rancor. Que Deus é esse? O meu não é. O que eu conheci na Bíblia Sagrada e que eu sirvo não é. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo, glória a Deus, e coração soberbo, não suportarei. Murmuração é uma coisa que tem muito dentro da igreja, muito dentro da igreja. Tem muitos irmãos que não vigiam dentro da casa de Deus e ficam murmurando, murmuram pelo horário. O pastor passou um pouco do horário. Se o pastor terminou mais cedo, o pastor hoje está sem unção, está sem palavra, está murmurando. Se o pastor ajuda uma pessoa e às vezes não ajudou ele, murmura que o pastor só ajuda o fulano e não ajuda ele. Mas quando convoca para fazer uma coisa na igreja, para fazer um trabalho na igreja, uma evangelização, uma limpeza na igreja, uma construção, pintar a igreja, qualquer coisa assim, não aparece. E depois quer ser visto. Não é assim, irmãos. A obra é de Deus, nós temos que amar a obra de Deus. Pois se é de Deus, temos que amar e cuidar. Como que eu vou dizer que eu amo a Deus, sendo que eu não cuido nem da obra dele? Como que eu vou querer vir para a casa de Deus, ter a casa de Deus arrumada, ter a casa de Deus nos trilhos, arrumadinha, no jeito, às vezes até cheirando, banheiro limpinho, tudo arrumadinho, sendo que eu mesmo não me disponho a ajudar a obra de Deus. Aleluia, Jesus. Mas na hora que acontece uma coisa, na hora que o pastor levanta um obreiro que não era ele, ou que não era ela, aí vem a murmuração. Paga o preço, irmão, na oração. Vai orar a Deus, vai falar com Deus. Se você for um escolhido para a obra de Deus,
na hora certa Ele vai te levantar. Aleluia. Olha o que diz o Senhor: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Os olhos de Deus estão sobre quem é fiel na terra. E não quer dizer que os olhos dele estão sobre quem é fiel e quem não é, não. Os olhos dele estão sobre os fiéis e os infiéis também. Glória a Deus. Aí continua a palavra de Deus: para que se assente comigo o que anda no caminho reto, esse me servirá. Glória a Deus. Só para vocês verem, Deus falando que além que os olhos deles estão vendo, estão atentos aos fiéis da terra, e ainda Ele reforça dizendo que aquele que anda no caminho reto, este serve a Deus. Então nós temos que ter cuidado com as nossas obras, com o que fazemos, onde passamos, onde andamos, porque Deus está nos vendo. Aleluia, amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Palmas e louva a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amor.